Boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa. Nós sempre fazemos ao vivo também aqui pelo Facebook e pelo Instagram, estamos ao vivo também no Instagram e pelo Facebook, que é a forma de divulgar a nossa casa, né? Nós estamos aqui no Museu Hermínio Chico Xavier, Lar Kardecista, Museu Hermínio Chico Xavier, Rua Antônio Marcondes, 584, no Ipiranga. Nós vamos iniciar a nossa palestra, vamos falar hoje, o tema é o mal e o remédio. Mas que poderia ser também o mal é o remédio. Podia pôr um acento agudo no E, que também faz sentido, né? Mas o mal e o remédio está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos falar desse tema hoje, mas antes, como sempre, nós fazemos aquela nossa vibração inicial, para que nós possamos entrar em contato com os mentores amigos, especialmente com o nosso mentor, nosso amado Chico Xavier, mentor dessa casa, para que nós possamos ter aquela tranquilidade, aquela calma, aquela paz na absorção dos ensinamentos dessa noite. Então, eu peço autorização a Deus e a Jesus para iniciarmos esse encontro, pedindo o apoio, o amparo dos mentores amigos, a equipe espiritual presente aqui nessa casa, os amigos encarnados que estão aqui, nossos irmãos do plano maior que são trazidos aqui também, nós sabemos disso, para também ouvirem a exposição, para que possa compreender muitas vezes a sua nova situação. Agradecendo a todos os espíritos amigos que estão aqui nessa casa, nessa noite, pelo auxílio que irão oferecer a todos nós. Que tudo que nós vamos buscar aqui nessa noite nós possamos levar, seja um amparo, seja uma definição, seja um entendimento, seja até uma cura, seja para nós, seja para alguém amado, necessitado de auxílio. Que nós possamos sair daqui nessa noite, melhor do que quando aqui chegamos, para que possamos seguir em frente a nossa vida, a nossa jornada, que esses males que surgem em nossas vidas possa receber o remédio, a medicação necessária, para que nós possamos seguir em frente em nossa vida, em nossa missão reencarnatória, que todos nós somos missionários de alguma forma, nessa missão reencarnatória, que às vezes pode ser mais fácil, pode ser mais difíceis, mas tendo fé em Deus, nós seguiremos em frente sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós já temos aqui os amigos, né, já presentes, temos até o pessoal de Portugal aqui, você já me vale de Portugal, a Adega Pellegrini, pelo Instagram também o Cláudio Fonseca, eu não falo os nomes, só agora na abertura, o meu querido, né, Marcos vai lá anotando para mim, no final a gente fala que ele participou também, né, pela parte da internet. Então nós vamos falar hoje o mal e o remédio, temos pessoas novas aqui hoje, o Gabriel. Eu adoro quando vem crianças e jovens nas instituições espíritas, instituição religiosa, porque eles são o futuro, né? Eles que vão dar sequência. É importante que eles compreendam, porque quando uma família fala de Deus, apresenta a Deus às nossas crianças, aos nossos jovens, certamente que o planeta está em vias de se melhorar, que é o que nós necessitamos hoje e sempre, né? Da compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus, do Evangelho e do respeito, o amor ao próximo. Que aqui está, o mundo está necessitando e sempre necessitou, na verdade. Mas nos últimos tempos parece que estamos necessitando mais disso ainda. Então o mal e o remédio é o tema. Como eu disse, poderia ser também o mal é o remédio. Muitas vezes nós não vemos assim, nós vemos os males como uma coisa, um castigo, né? Mas na verdade não é isso. Nós, conhecendo a doutrina espírita, nós sabemos que os nossos males são, na verdade, semeaduras que nós mesmos praticamos ao longo das nossas vidas. Se nós não acreditamos e não aceitamos a reencarnação e a
né, pluralidade das existências, como diz a nossa doutrina, fica difícil nós aceitar muitas vezes situações que surgem na nossa vida. Né? Mas como é que o mal pode ser um remédio? Como é que o mal pode ser algo que vai me curar? Mas é exatamente isso que a doutrina fala para nós. Ontem eu falei de arrependimento e reparação, na outra casa. Né? Então, nos arrependemos e temos a reparação. Essa reparação muitas vezes pode ser sofrida. Nós vemos irmãos nossos reencarnando em condições difíceis. É uma forma de reparar. E mais ainda, nós escolhemos esses males que nós iremos passar. Quando estamos na erraticidade, que é aquele período que compreende entre uma encarnação e outra, nós revemos a nossa vida, revemos o que nós fizemos, o que nós deixamos também de fazer, e nós pedimos para retornar. Claro que tem alguns espíritos que reencarnam de uma forma difícil, mas por não terem condições de escolher, por estar na condição muito débil, muito desequilibrado espiritualmente. Mas a grande maioria de nós sabemos que nós iremos conviver na encarnação. E mais ainda, nós, além do que nós trazemos conosco, muitas vezes por ações que nós praticamos, às vezes sem pensar muito bem, sem analisar, né? Sem pensar antes, porque quando eu falo de resgate, eu falo sempre de pensamento e ação. Porque nós primeiro pensamos, depois nós agimos, e depois dessa ação, se ela não foi benéfica, nós vamos nos arrepender. E iremos reparar. E a reparação nem sempre é na encarnação presente. Muitas das nossas reparações vêm nas reencarnações. Então, nós temos essas dificuldades, porque nós somos seres de evolução e nós cometemos deslizes ao longo das nossas vidas. Muitas vezes até pensando que estamos acertando em algumas situações, mas tem situações difíceis em que realmente nós ultrapassamos os limites. Não que qualquer situação que nós pratiquemos de abuso, de malquerência, de palavras malditas, mal faladas, né, não sejam danosas, mas, por exemplo, se tira a vida de um ser humano, por exemplo, é algo que ultrapassa em muito as leis divinas, porque não tem como eu reparar isso na encarnação presente, não com aquele que eu tirei a vida. Mas nós falamos palavras que não deveríamos ter falado, e muitas vezes nós, em seguida, nós já observamos que nós não devíamos ter dito, e às vezes nós também falamos e falamos, eu falei mesmo e vou falar de novo. Como nós vemos, infelizmente, irmãos nossos que às vezes tiram a vida das pessoas e falam, eu mataria novamente. Nós ouvimos isso, infelizmente. E desencarnado, retorna ao mundo espiritual, e mesmo na condição de espírito, continua com o mesmo pensamento. Por isso, o umbral é um período que o espírito permanece ali, né, após o desencarne. Muitos permanecem ali por muito tempo, por não terem facilidade de perdoar, porque ainda compreende que o erro que cometeu está correto. O que eu fiz está certo, mas vai chegar um momento que todos nós iremos evoluir e vamos chegar à condição de espírito de luz. Mas essa escolha é nossa, esse tempo é nosso. Deus nos dá toda a liberdade, através do livre-arbítrio da consciência, para nós fazermos o que nós quisermos. Eu quero abrir espaço, que eu quero falar aqui de uma amiga que está aqui, a Dite Meire Godofredo, é uma amiga minha, Centro Espírita Irmão X, nós fomos expositores de aula juntos, e ela está aqui hoje, já muitas palestras que eu faço lá, ela não estava comparecendo. Edith, um beijo para você, o filho dela desencarnou, e ela estava muito assim para ela, eu não estou conseguindo participar, e hoje ela está aqui. Então, Edith, força para você, a senhora já de idade, beijo para você, muita força, muito feliz com a sua presença aqui, viu? É uma pessoa maravilhosa, os olhos azuis, assim, muito bacana, e ela nunca mais tinha participado, e dela estar aqui hoje é um motivo de alegria, né? Sinal que os males estão se arrefecendo. Mas continuando, né? Então, estamos na leve espírita, claro, né? E assim, esse medicamento é para a nossa alma. Esses males são um medicamento para a nossa alma. E sendo medicamento para a alma, e como somos espíritos e também corpo, o corpo é reflexo do espírito, tudo reflete no nosso corpo, né? Será no nosso corpo que nós sofremos esses reflexos dessas
medicações, né? E cada enfermidade exige uma abordagem, não é assim? Como é que nós chegamos a um hospital, as medicações são iguais? As pessoas que estão ali internadas ou mesmo por outro atendimento, são diferentes os tratamentos, as medicações. E no reencarne é a mesma coisa. Cada paciente recebe a medicação necessária. Não é assim? Um vai para a UTI, outro vai ser liberado, vai continuar tomando aquele medicamento, outros, muitas vezes, permanecem ali, também desencarnam. Então, cada paciente recebe aquela medicação que necessita, que pode ser mais amarga ou menos amarga. Só que nós não gostamos de medicamentos amargos. Na verdade, gostamos só de medicamentos doces, né, Gabriel? Ninguém gosta ninguém de tomar injeção, né? Ninguém gosta, né? A criança não gosta, nem adulto, né? Não é verdade? Então, mas é assim que funciona. Essas medicações amargas não são nada mais do que as nossas semeaduras. Às vezes tem reencarnações que são muito amargas e nós devemos agradecer a Deus pela medicação docinha que nós temos. Então nós temos que aprender a olhar para um lado e olhar para baixo. Hoje eu estou conversando com um amigo que está com câncer. E ele foi conversar comigo hoje, né? Eles vão lá conversar comigo, né? É o Cláudio. E ele falou para mim, puxa vida, ele fez uma cirurgia de câncer no intestino, mas ele está bem. Ele falou, comecei a minha quimio na terça-feira, rádio, aliás, comecei a minha rádio, acho que era quimio mesmo. E ele falou, nossa, eu vi gente lá muito pior do que eu. Eu falei exatamente assim, quando eu fiz cirurgia da corda vocal, foi a mesma coisa, a gente pensa que só nós temos aquele problema. Mas quando nós olhamos para um lado, que eu cheguei numa clínica que quer fazer cirurgia, e tinha várias pessoas, você observa que tem pessoas em condição muito pior do que a nossa. Então, quando nós aprendemos a olhar para um lado, olhar porque a medicação que o outro está recebendo é muito mais invasiva do que a nossa, que é muito mais amarga do que a nossa, nós aprendemos a valorizar. Puxa, até que eu não estou tão ruim assim. Às vezes nós pensamos que só nós sofremos, só nós temos dificuldades, só nós somos as vítimas. Mas nós não somos vítimas de nada, na verdade. É difícil nós entendermos isso, mas todos nós estamos aqui para rever alguma coisa. Se estamos aqui nesse planeta de expiação e provas, é porque nós, de alguma forma, praticamos algo lá atrás que propiciou a nossa vinda até aqui. E se nós estamos aqui, que a Terra nada mais é do que um hospital espiritual, onde os medicamentos são vários, como eu disse, cada um de nós recebe a medicação necessária, o remédio necessário para a nossa cura, né? E o período de tratamento também é diferente uns dos outros, né? Nós podemos entender que cada um de nós deve tomar essa medicação. Vamos reclamar um pouco? Vamos. A gente reclama mesmo, né? A gente não quer muitas vezes situações tão difíceis, né? Às vezes separações também, porque tudo isso é medicamento, não é só, né, doenças, enfermidades, é a parte de moralidade também. São situações que nós somos às vezes ofendidos, especialmente quando nós não fizemos aquilo, não, imagina, eu não mereço isso, não nessa encarnação, mas nós não sabemos que nós semeamos lá atrás. Tudo que nós passamos na nossa vida, existe uma razão para isso. Nada acontece por acaso. Todos nós estamos aqui para procurar nos melhorar e tomar essas medicações, às vezes mais docinhas, às vezes mais amarguinhas, mas nós devemos ter essa resignação diante dessas provas. E a doutrina espírita é fabulosa nisso, para nos auxiliar nisso, nesse entendimento, nessa compreensão. Porque quando nós compreendemos, fica mais fácil. Muitos de nós chegamos à doutrina espírita, por isso nós não conseguíamos entender, nós não conseguíamos, né, entender esses sofrimentos. Só um minutinho, gente. Ó, a minha amiga Deise Manzani, que é lá do Irmão X, ela está em Berlim, na Alemanha, ó. Seja bem-vinda, Deise, beijo no Deodato. Prazer em ter vocês comigo. Agora é mais de 1 da manhã. Amanhã revejo. Boa palestra, obrigado. Ela está em Berlim, parceiro, que gostoso. 1 da manhã, ela está dando uma boa noite para a gente lá. Obrigado, Deise. Uma pessoa maravilhosa, viu, gente? Deus faz diretoria do Centro Espírita Irmão X.
uma expositora maravilhosa, pessoa, muito bacana. Eu tinha que falar, né, gente? Esse pessoal de Portugal também, lá em Portugal são 4 horas à frente, em Bernice são 5 horas, né? Aqui em Portugal é mais de meia-noite, Jaime Vale está sempre mais de meia-noite, então as pessoas ficam acordadas até mais de meia-noite para assistir, é muito legal isso, né? Muito maravilhoso, e deixa a gente feliz, né? Então essas limitações também que nós trazemos podem ser parciais, podem ser totais. Quantos irmãos nossos nós observamos que reencarnam com situações tão difíceis? Paralisias, tanto mentais quanto físicas, né? E mais ainda, essa medicação é para ele e para quem está recebendo também aquele espírito dos braços, como pais, como familiares. Essa medicação pode ser amarga ou pode ser doce. Quando nós entendemos, como a doutrina do Espírito nos esclarece, que nós estamos naquela condição, ou recebemos alguém naquela condição nos nossos lares, por uma razão que nós não podemos saber, porque no reencarne nós recebemos, com a graça de Deus, o esquecimento de não nos lembrarmos as razões, mas quando nós adquirimos a fé raciocinada, que Allan Kardec sabiamente, né, falou para nós, aliás, não ele, mas os espíritos de luz raciocinaram a nossa fé. Quando nós raciocinamos a nossa fé, nós entendemos e compreendemos e aceitamos que Deus é justiça e bondade e que nada que acontece é sem uma razão. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu queria saber por que é que eu passo por isso, né? Deus não é justo comigo, eu queria saber. Se nós não nos lembramos, é porque não é para nós nos lembrarmos. Porque se aquele irmãozinho que veio para nós numa condição difícil foi alguém que talvez tenha nos prejudicado, será que nós vamos ter o mesmo amor, o mesmo carinho? Se o filho que nós recebemos no braço hoje foi alguém que nos tirou a vida em outra encarnação, estamos juntos hoje para reparar, será que nós teríamos o mesmo amor, a mesma confiança? Né? Naturalmente que não. Então, por isso que o esquecimento é necessário. Mas quando nós temos a fé raciocinada, nós entendemos assim, eu estou passando por isso porque eu tenho que passar por isso. Porque Deus é justo, Deus é justiça e bondade, e Deus não vai me enviar algo que não seja para do meu merecimento, e mais ainda, para a minha evolução. Porque tudo que nós convivermos de dificuldades, e nós conseguirmos vencer, nós estamos nos elevando espiritualmente. E quando retornamos ao mundo espiritual, aí sim vamos ver, vamos entender por que é que eu passei por aquilo. Qual a minha ligação com aquele ser? Apesar de nós termos alguns insights, algumas lembrancinhas, ver algumas coisas para nós, assim, muitas vezes até em sonhos, mas nós não temos a visão total das razões daquela situação. E nisso é justiça de Deus. Tudo isso é justiça divina, né? Está nesse capítulo que fala assim, quando desencarnados, quando pairáveis no espaço, ou seja, quando estão no mundo espiritual, escolheste as vossas provas. E essas provas, por serem assim como difíceis, né, nós reclamamos, pensamos em desistir muitas vezes, infelizmente muitos desistem. Infelizmente, né, o número de suicídios ainda é imenso no planeta. Não é? Por causa disso, a pessoa desiste daquela prova. Eu não aguento isso, eu não suporto isso. Aliás, Setembro Amarelo acabou agora, né? Estamos agora no Outubro Rosa, né? Que é do câncer de mama. Mas, Setembro Amarelo, eu fiz várias palestras sobre o suicídio, porque é importante nós falarmos disso. Alertamos as pessoas que começam este ato, porque o espírito sofre muito. Se decepciona sabendo que não morreu, que matou apenas o corpo, o espírito permanece. Nós trabalhamos em instituição espírita, conversamos com esses irmãos que estão do outro lado. Nós temos a oportunidade de conversar com eles e o sofrimento é muito grande. O primeiro sentimento do suicídio é a decepção. Porque se vê vivo, sem um corpo, para dar continuidade, muitas vezes para vencer aquela dificuldade que está tentando fugir, e vai ter que esperar uma nova reencarnação e certamente voltará muitas vezes para tomar um remédio amargo. Porque o reencarne de quem comete este ato é muito amargo. Naturalmente que as leis de Deus, assim como as leis dos homens, aliás, as leis dos homens que são falhas têm atenuantes e agravantes, as leis divinas também as têm. Depende de que condição que a pessoa cometeu aquele ato. O remédio pode ser mais amargo ou menos amargo, mas vai ser amargo.
Quanto mais nós entendemos, quanto mais nós compreendemos, mais nós respondemos. Quanto mais me será dado, mais me será pedido. Não é isso? Quanto mais eu sei, quanto mais eu compreendo, mais eu respondo. Não se pune um selvagem como é um ser civilizado, como está no Evangelho também. Mas todos nós teremos a punição se nós cometermos esse ato, e qualquer ato que nós cometermos de errado. Cometemos atos errôneos, todos nós ainda cometemos. Mas tem algumas situações, algumas coisas que nós, depois de termos o entendimento, nós já não temos o direito de cometer. Muitas coisas que nós fazíamos antes, hoje nós fazemos, puxa vida, eu fazia isso. Se eu estou dizendo eu fazia, é sinal que eu já estou entendendo. Eu não faço mais. O que Deus espera de nós é que nós não repitamos o que nós sabemos que fizemos de errado. Porque quando eu faço novamente, aí eu estou complicando a minha vida espiritual. Eu estou complicando, porque eu já sei. Eu sei que eu fiz de errado, eu não posso ficar repetindo. E nessas repetições é o que vai assim, multiplicar os números também de reencarnações, que nós vamos voltar e voltar e voltar e voltar sempre. Né? Então, segue o relato do Evangelho assim: julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Que ele disse, né? Vocês pediram. Agora vocês estão murmurando. Né? A gente se julgou forte para suportar. E nós somos fortes para suportar, sim. Às vezes tem provas que são realmente difíceis, mas nós vemos pessoas, eu observo muito, nós temos pessoas, eu trabalho há um tempo de instituição espírita, nós vemos pessoas, nós também na rua, nós vemos mães com filhos, com paralisias, com deficiências, carregando o filho no colo em ônibus, com aquele amor, é ou não é? Com aquele carinho. No Irmão X mesmo nós temos uma senhora que está sempre na minha live, a Nádia, que o Gabriel, que é um menino maravilhoso, ele tem paralisia cerebral, ele tem um sorriso tão lindo, um monte de cadeira de rodas, ele e o pai põe no carro, aquele amor, aquela coisa, sabe, maravilhosa, que eu me emociono quando eu vejo. Para eles o remédio está sendo amargo? Claro que não, de jeito nenhum, porque eles absorveram aquilo, porque a doutrina é uma para vocês estão juntos por alguma razão, a gente vê o amor ali. Em compensação, outros muitas vezes não conseguem absorver, tomar aquele remédio. Ou não tem muitas pessoas que fogem da família por ter um filho com paralisias de alguma situação. Sim, nós vemos, infelizmente, não quer conviver com aquilo, não aceita aquilo, não aceita aquela situação. Mas, como a doutrina nos ensina, se eu fugir da minha prova hoje, de nada adianta, porque eu vou ter que repetir, e repetir, e repetir. Porque o planeta é de provas e expiações. Eu estudo, eu me preparo para o espiritual, e depois do estudo, o que a gente faz? A prova. Se eu não passar na prova, eu tenho que refazer a prova novamente. Eu vou ser repetente até eu cumprir aquilo. É assim que funciona. Vós que pedis para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico. O mal é o remédio para que possamos resgatar débitos. O texto fala do mal, né? Mas não apenas relacionado a enfermidades e limitações, mas também de excessos. Né? E continua, fala assim: vós que pedistes a riqueza e a glória, quereríeis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Olha só, quem pede a riqueza, bens materiais em excesso, né? E vai lutar contra uma tentação e vencer essa tentação, porque os bens materiais, o poder, né? Tudo isso é muito danoso para o espírito, é muito difícil para se vencer esse monte de coisa que se tem à disposição quando se nasce na riqueza material. É isso que está falando, é vencer essa tentação, e muitos não conseguimos. A riqueza também é o mal, que exige a medicação da humildade, né? E o controle dos desejos. Dona Miriam, seja bem-vinda. Boa noite. Dona Miriam é a fundadora da casa, viu, gente? Está chegando aqui. As aflições são também remédios salutares, né? Mas apenas utilizados para fortalecer a nossa fé. Para que valorizemos os bons momentos que nós vivenciamos. Valorizar os bons momentos, né? Porque às vezes nós esquecemos das coisas boas que nós temos na nossa vida.
Quando nós tomamos o remédio amargo, nós esquecemos que nós tivemos bons momentos anteriormente. Nós ainda temos o hábito de valorizar muito as coisas negativas e não valorizar as coisas positivas que acontecem em nossas vidas. Nós temos coisas boas nas nossas vidas, mas às vezes o remédio vem um pouquinho mais amargo e nós já reclamamos, não aceitamos. É assim que nós devemos analisar. Tem uma situação difícil, como eu falei agora, da enfermidade. Nossa, eu tive tantos momentos bons, agora eu estou com um momento difícil, vou vencer. Vou me lembrar, vou me alimentar daquele momento bom que eu tive antes. E às vezes nós temos essa dificuldade em agir dessa forma, em pensar assim, e olhar para um lado, olhar para trás. Eu tive coisas boas, hoje talvez eu esteja tão bem, mas eu estive bem. Né? Nossa, eu estou com uma enfermidade hoje, nossa, mas eu tive tantos anos de saúde. E quem já reencarna com enfermidade? Então, nós não temos crianças que reencarnam já com câncer, não é verdade? Ou com falta de membros, ou com problema, enfim, com tantos problemas. E nós chegamos aos 60, 70 anos, aí dá um problema de saúde, oh meu Deus, gente, vamos olhar para trás, nós tivemos tanto tempo bom, aproveitamos a vida, vivemos, comer o que a gente queria, hoje não pode mais, a gente ainda desobedece, né? Não é verdade? Mas nós tivemos saúde por um bom tempo. E assim nós devemos olhar para a vida. Às vezes o remédio é necessário. E nós devemos tomar o remédio, né? Sem fazer careta, mas a gente faz assim mesmo. Mas vamos tomar o remédio. Vamos, nem que seja fazendo careta, nós vamos tomar esse remédio, essa medicação. Essa medicação que vai fazer com que nós cresçamos espiritualmente. E quando terminar essa encarnação, retornados ao mundo espiritual, vamos ficar felizes. E também o nosso mentor amigo, os espíritos amigos que nos acompanham, que não os vemos, estão do nosso lado, nos protegendo, nos aconselhando, nos dando força nesses momentos de dificuldade. Se temos dificuldades, vamos pedir a Deus, a Jesus, aos mentores para nos auxiliarem. Porque a maior medicação é a fé. Uma medicação para os males é a nossa fé. É a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé em nós mesmos também. Porque não só a fé em Deus e Jesus, tem a fé em nós mesmos. Que nós olhando para trás, nossa, eu venci tanto obstáculo, eu passei por tanta coisa, estou aqui, por que agora eu vou desanimar? Por que agora eu vou deixar de lutar? Olha para trás, qualquer um de nós aqui, vamos lembrar do que nós já passamos lá atrás, situações difíceis, nossa, parecia que o mundo ia ruir, nós estamos aqui fortes, estamos aqui, né, seguindo a nossa vida. Isso é muito importante, nós não desanimarmos. Até quando vamos necessitar do mal como remédio? Até nós sairmos da condição desse planeta de expiação e provas. Nosso planeta está se preparando para chegar à condição de regeneração. Não será o mundo maravilhoso, mas é um mundo onde o bem prevalece sobre o mal. Aí, nessa condição, o mal ainda prevalece sobre o bem aqui no planeta, nessa condição. O mal prevalece sim. O mal aqui ainda é mais do que o bem. O mal prevalece sobre o bem. Nós somos maus? Somos. Nós fazemos coisas graves? Não, mas nós ainda pensamos mal. Não dizemos, mas pensamos. Não fazemos, mas vibramos quando alguém faz. Né? É assim, nós vibramos quando alguém que cometeu algo grave, alguém devolve o prego na mesma. Nós não fazemos, mas nós torcemos por quem faz. Então, isso é o mal também. Nós temos ainda o mal em nós. Não é o mal de antes, que nós fazíamos, nós pensávamos e fazíamos. Hoje nós pensamos e não fazemos mais. Já é uma evolução, mas ainda pensamos. Porque nós somos o que nós pensamos. Nós somos o nosso pensamento. O que nós pensamos, nós somos. Não o que nós falamos uma coisa, muitas vezes pensando outra. Por conveniência, por ter uma convivência, não é, gente? Pessoal, na nossa família mesmo, se nós falarmos tudo que nós temos vontade de falar. É verdade ou não é? Tudo nós temos vontade de falar. Para as pessoas da família mesmo, em muitas situações. Nós teremos uma vida harmoniosa? Não teremos. Nós nos suportamos. Está no Evangelho, suportai-vos uns aos outros. Isso é muito... Suportai-vos uns aos outros. Uns nós convivemos, nós gostamos, outros nós suportamos. E os outros também nos suportam.
que apesar de nos abraçar e falar conosco, também não quer dizer. O remédio para eles é amargo dar um abraço na gente. É exatamente isso. Então não vamos pensar que é dessa forma que acontece. Todos nós temos as nossas limitações, né? E as nossas dificuldades de convivência. Mas se estamos juntos no mesmo núcleo familiar, é porque nós temos que estar juntos ali. É o remédio que nós escolhemos lá no plano espiritual. Mas por que vem na mesma família? Porque ali nós vamos conviver. Porque se for alguém estranho, nós saímos fora e vamos embora, né? Assim, mas quando alguém não sai da família, nós às vezes ficamos com aquela pessoa não porque nós gostamos, mas porque é filho de alguém que eu amo demais, é cunhado de alguém, é parente de... Nós estamos ali naquele meio. Então nós acabamos nos suportando. Por isso que a família é importante. Porque se não é família, nós vamos embora. Nós deixamos, e muitos mesmo sendo família, deixam para lá, né? E vão embora. Mas, na maioria dos casos, não. Quem reencarna ali tem um filho rebelde, um filho que dá muito trabalho. Se fosse o filho do vizinho, a gente ia suportar aquele filho do vizinho? Não, mas é o nosso filho. E muitos também não suportam mesmo assim. Mas a grande maioria acaba suportando e acaba convivendo e acaba fazendo o melhor que se pode por aquele espírito que nós escolhemos, nós aceitamos que viesse para nós. Porque nada nos é imposto. É muito difícil. Ainda na outra semana, no Centro Espírita Irmão X, que eu trabalho na desobsessão na sexta-feira, chegou o irmãozinho e falou, eu não quero ser filho dela. Assistida, que foi lá. Eu não quero nascer como filho dela, eu não gosto dela, eu não quero ser filho dela. Porque trouxeram para a gente conversasse com ele. Mas assim, por que não quer ser filho dela? Porque alguma razão, algo muito grave aconteceu lá atrás. Mas a gente explica, não se preocupe. No reencarne você não se lembra de nada. Você não vai se lembrar do que aconteceu lá atrás. É para vocês. Mas mesmo assim, as pessoas, a gente sente, vai conversar com o espírito de luz, mas a gente não sabe a sequência daquilo no plano espiritual. Mas olha a dificuldade. Se tem que vir juntos, existe uma razão. Existe uma grande possibilidade daquele filho e daquela mãe terem um debate a vida inteira? Não conseguirem conviver com aquele amor de mãe e filho, vão ter sempre umas rusgas, mas já é o primeiro passo para reatar aquela situação anterior. É o remédio amargo para os dois, mas é importante que se esteja junto ali para que reate aquela condição de espíritos. Então é assim que funciona. Muita gente que trabalha nisso tem uma ideia melhor assim, quem está ali dentro, né? Às vezes as pessoas não entendem muito, que não convivem nesse trabalho que a gente faz. Mas às vezes eu comento porque é importante que as pessoas entendam isso. O trabalho reencarnatório é muito demorado. É muito demorado aquela preparação, a preparação do corpo. Esse corpo vai vir perfeito, vai ter limitação, vai viver com saúde até determinada idade, depois vai ter uma enfermidade. Como é que vai ser tudo aquilo? Que família vai nascer? Os pais vão aceitar? Somos levados ao mundo espiritual para conversar com os espíritos amigos, para saber se vamos aceitar, muitos não aceitam. Leiam, pesquisem, a reencarnação de Segismundo. Conhecem? Não dá nada, clique na internet. É do livro Missionários da Luz, né? Então, está lá. E é muito interessante essa condição de reencarnação. Foi muito difícil para que eles viessem juntos. A reencarnação de Segismundo. Pesquisem. Eu não vou comentar aqui, porque também não... Mas é muito legal. Explica muito bem essa parte de reencarnatória. Né? Então, se procurar o sofrimento, maltratando corpos. Não é? Ainda existem pessoas, né, que maltratam, maceram o corpo, né? Mas não é o corpo que nós temos que maltratar. O remédio não é esse. O remédio é o espírito. Nós temos que cuidar do nosso espírito. Como é que nós maltratamos o nosso espírito? Fustigando ele, matando o orgulho, a vaidade, a vontade de agredir. É isso que nós temos que fazer, nos educar. Ter vontade de fazer, trincar os dentes, falar, não vou fazer, eu não vou falar. É isso. O maltrato do nosso espírito é esse. É nós não praticarmos o ato. Não é maltratando o corpo que nós vamos conseguir. Que o corpo é apenas o quê? Instrumento do espírito, é a ferramenta do espírito.
E não devemos jamais maltratar essa ferramenta. Qualquer funcionário, qualquer pessoa que trabalha em qualquer trabalho, tem que cuidar da ferramenta dele. E a ferramenta do Espírito é o nosso corpo. Então devemos cuidar bem dele na medida do possível, né? Então não se deve praticar nada. O correto mesmo é entendermos e praticarmos. Que não devemos praticar o mal e procurarmos praticar o bem. Né? E não maltratando o corpo, mas educando o espírito. É fácil educar o espírito? Não, não é fácil. E o apóstolo João fala que o amor cobre a multidão de pecados. E assim, o maior remédio e o melhor remédio para qualquer dificuldade é a nossa fé. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Só a fé nos dá força para nós enfrentarmos as dificuldades, as medicações amargas que vêm para nós e que nós escolhemos. Nós podemos nunca nos esquecer disso. Nós aceitamos, nós escolhemos, por mais amargo que seja essa medicação. E vamos procurar tomar essa medicação e não arrumar mais dificuldades nessa encarnação. Porque nós não vivemos ainda as dificuldades das encarnações anteriores. Até dessa encarnação que muitas vezes nós praticamos atos que nós temos que também conviver. Já nos basta os males de ontem. E dificilmente nós não vamos criar mais alguma dificuldade na encarnação presente, mas que nós cada vez menos procuremos criar essas dificuldades. Cada vez menos, para que nós sigamos em frente. Não vamos ficar reencarnando e sempre voltando. E não vamos andar adiante. E aí as pessoas que nós amamos seguem em frente e nós temos que retornar para ajudar. Como a mãe do André Luiz, né? A mãe do André Luiz estava lá, já nos mundos felizes, e teve que voltar para ajudar o pai, o André Luiz, que está na condição ainda. Que também é todo caso de reencarnação, que ela volta, né? Para ser de novo esposa do marido e mãe das duas amantes do marido. Olha só. Que obsediava o pai do André Luiz, que estava no umbral há muito tempo e não saía de lá porque elas obsediavam. Então, assim, para aquela família se continuar junto, olha só, como se todos estivessem no mesmo patamar, estariam todos lá, indo mais adiante. Mas eles têm que retornar para ajudar a estender a mão. Então, vamos procurar andar em frente com nossos espíritos de luz, que são nossos irmãos espirituais que estão mais adiante, não tem que voltar para tirar a gente dali do lamaçal. E quando nós poderíamos não estar no lamaçal, mas estar junto com eles, também numa condição legal. Isso não é fácil, a luta é dura, para nós conseguirmos vencer obstáculos, nós nos controlar o nosso instinto, que o instinto é maravilhoso, mas é também muito danoso se não soubermos equilibrar o nosso instinto. O instinto nós trazemos da nossa condição ainda do mundo animal, mas nós devemos controlar esse instinto. O instinto nos defende de acidentes, nos defende de muita coisa, mas também, se não é bem controlado, nós podemos cometer atos que nós nos arrependeremos, não apenas nessa encarnação, mas também nas encarnações futuras. Fé, força, coragem e determinação são os medicamentos para que nós vençamos as dificuldades que surgem em nossos caminhos. Fé, força, coragem e determinação. A coragem da fé. É importante que nós tenhamos essa coragem de não desanimarmos diante de obstáculos. Por mais que o medicamento pareça amargo, vamos seguir em frente. Somos espíritos que fomos criados como pedra bruta. Né? Precisa de polimento. Como é uma pedra de granito, é tão bonita. O diamante não é tão lindo, mas eles não nasceram assim como nós. Já viram uma pedra de granito sem ser polida, como ela é? Ela não tem brilho. O diamante também é uma pedra, qualquer. Todo aquele trabalho que é feito, aquele burilamento, aquela, né, tem que raspar, e dói. Se é conosco, é a mesma coisa. Nós também somos seres em evolução, nós vamos sendo lapidados. E a lapidação é o sofrimento, são as dificuldades, nós vamos vencendo. Para nós brilharmos como diamante, como granito, demora, mas o tempo é nosso. Deus nos dá toda a liberdade, nos cria na mesma condição, simples e ignorantes. Ignorantes do saber, é claro, né? De desconhecimento. Mas o tempo é nosso de adquirir esse brilho. Depende de nós, o nosso trabalho que nós fizermos conosco mesmos. E aprender a conviver e tomar essas medicações
com coragem, com fé, sabendo que fazendo direitinho, vamos nos curar. É para tomar de 8 em 8 horas, não é isso, gente? Não é um antibiótico? Vamos tomar essa medicação. Vamos procurar fazer direitinho. O que é o 8 em 8 horas? É o Evangelho. São os ensinamentos do Mestre Jesus. Não faça outro que gostaria que não fosse feito. Parece simples, né? Mas não é tão simples assim ainda para nós, a nossa condição. Então, os mais que nos assogam nos auxiliarão na conquista deste brilho. Então, que nós possamos ter esse entendimento sempre. Tem uma história, rapidinho para nós encerrarmos, que o São Francisco começou a olhar para mim, né, São Francisco? É assim, é uma história assim, é um museu, né, tem uma estátua muito bonita, muito bem trabalhada, e em compensação tem os pisos de mármore, que as pessoas pisam naquele piso de mármore e estão olhando para a estátua tão bonita. E depois a estátua começa a conversar com os pisos de mármore. Eles falam, nossa, nós sofremos tanto para chegar até aqui e as pessoas só olham para você. Ele fala, mas quando vocês estavam sendo trabalhados para chegar à condição de piso, eu sofri muito com o martelo do artesão, mas eu não reclamei. Por isso que eu estou nessa condição dessa estátua aqui, mas eu não reclamei quando fui trabalhado, que era uma pedra bruta também. E nós também somos pedras brutas. E para nós adquirirmos uma imagem bonita, nós devemos aceitar esses trabalhos. Com esse trabalho do martelo, das ferramentas, são as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nas nossas encarnações. Então é isso. Não adianta nós reclamarmos, que nós teremos de alguma forma cumprir o que nós nos comprometemos aqui, a passar aqui nesse planeta. Então que nós possamos entender isso. Então, que irá nos curar, né, será tomar as medicações sem reclamar e pedir sempre a Deus, aos mentores amigos, força, coragem, para nós não desanimarmos diante dos empecilhos que surgirem no nosso caminho. Muita paz a todos, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado pela presença, serão sempre bem-vindos à nossa casa, tá certo? Todos vocês. Então nós vamos agora encerrar a nossa palestra. Nós vamos fazer, como sempre, a nossa vibração final. Então, convido a todos para nós novamente nos acomodarmos confortavelmente nas cadeiras, respirando profundamente, agradecendo a Deus e a Jesus, aos mentores amigos, a oportunidade que nos foi oferecida mais uma vez, estarmos aqui para o aprendizado, aprendendo hoje sobre os males, o mal e o remédio, aprendendo que o remédio efetivo para os males é a nossa fé em Deus e em Jesus, e não apenas neles, mas em nós mesmos, acreditando que nós somos capazes de vencer obstáculos que surgem em nossa caminhada. Eu quero agora, nesse momento, pedir aos mentores amigos que iluminem o nosso caminho, que nos auxiliem, e que ao adentrarmos a Câmara de Passes, possamos receber o que viemos buscar aqui nessa noite. Podemos ter a certeza que levaremos muita coisa boa daqui. Ao sair por essa porta, podemos ter a certeza que estamos sendo auxiliados e continuaremos sendo auxiliados como fomos auxiliados aqui. Ave Maria, Mãe de Jesus, roga por nós os seus filhos, agora na hora da nossa libertação, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora, como eu prometi, eu vou ler o nome aqui das pessoas que ele anotou, que está participando conosco aqui. O Jaime Vale, que é de Portugal, Marcos Valentim Granega, que é o nosso Marcos, Misé de Vieira Soares, Maraci Cachete, Carmen Pontes, que é de Mogi das Cruzes, Cida Gimenez Veríssima, minha prima, Luiz Carlos Isaías, Edith Meire Godofreda, que é aquela senhora que eu falei que fiquei muito feliz de estar aqui hoje participando, Miguel Silva, a Rose Lima, Ronaldo Oliveira, desde a Cunha Manzano, que estava em Berlim, que está em Berlim, né? Rogério Lucas, José Lima, Garcia Gomes, que é do Sergipe, Florindo Gasparini Filho, meu grande amigo, de Franca, Lídia Pimentel, Vanelina Comitini, Olga Queiroga, Aldo Nemésio, Zilda Ferreira, José Vasconcelos. Dá parabéns para o Jeremias, tá bom. Chica Raquel de Moraes, José Vasconcelos da Bahia. Coronel João Sá, a cidade dele. Eu consigo gravar às vezes alguns nomes. Então, gente.
parabéns para nós, né? Obrigado, gente. Gratidão Obrigada. pela presença. Gratidão aos amigos aqui no Facebook e também no Instagram, né? E que Deus ampare a todos nós. E quantas medicações vierem, que se for um pouco amargo, vamos nos lembrar dessa palestra, desse capítulo. Vamos pesquisar o mal e o remédio. O texto é bem longo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não esqueça, o resgate, a reencarnação de Segismundo. Pesquisa. Segismundo. Muita paz a todos. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui. Fiquem todos com Deus.